A paz do Senhor, amada igreja de Cristo, glória a Deus. Como é bom estarmos participando de um culto como esse. Glória a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem que ser o assunto principal do crente. Tem que fazer parte do cotidiano do crente. Glória a Deus. Então eu louvo ao Senhor por essa ocasião específica, onde a palavra tem a supremacia. Glória a Deus. Eu quero fazer leitura já de um texto bíblico para liberar os irmãos a se assentar. Então, no Salmo 138, Salmo de número 138, e o versículo de número 2. Glória a Deus. Esse versículo nos mostra o patamar da palavra de Deus. Em qual patamar a palavra de Deus está. Diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém, igreja? Tome o teu assento e eu peço alguns minutos da sua atenção para a palavra de Deus, mas antes quero fazer aqui o meu agradecimento à vida do pastor Enio, pastor local dessa igreja, nosso amigo, nosso intercessor. Glória a Deus pela vida do pastor Enio, a vida da nossa missionária Glorimar. Louvamos a Deus por essa família, que também consentiu com o convite estendido a nós pela vida da irmã Marta, a coordenadora, que entrou em contato conosco, nos propondo esse desafio. E eu louvo a Deus também pela vida de todos os envolvidos na liderança da escola bíblica, que também consentiram para que nós pudéssemos estar aqui. Parabenizá-los pelo empenho e por essa visão, pela perseverança e pela dedicação. Pela palavra introdutória de cada um dos nossos irmãos, nós percebemos que desde o tom de voz até o conteúdo do que foi exposto em poucos minutos, que há boa vontade, que há dedicação, que há desejo de fazer o que estão fazendo. Porque os irmãos sabem que qual é o maior fator? Isso foi feito em pesquisa. Porque nós sabemos que a escola bíblica dominical está defasada de uma forma geral. Então, quando nós vemos essa organização e dezenas de pessoas matriculadas, é porque há, de fato, um preparo e há uma dedicação. O maior fator da dispersão dos alunos, ou da igreja no geral, da escola bíblica dominical, sabe qual é? O despreparo dos professores. Esse é o maior fator da dispersão da igreja. E eu louvo a Deus que esse fator não se enquadra a essa igreja. Quantas pessoas se lamentando, dizendo: mas eu não vou à escola bíblica porque o professor não é dedicado, não tem conteúdo, passa o assunto de má vontade. Eu não vou à escola bíblica só para ler a revista, dizem. Eu não vou levantar cedo e para ouvir aquele irmão que ele está lá, quer que nós vamos na escola bíblica dominical, mas ele não está no estudo da palavra ou para ouvir o pastor dele. Então, meus irmãos, o despreparo dos professores é o maior fator do fracasso da escola bíblica dominical. Então, eu parabenizo aos professores desta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O pastor Enio falou aqui a respeito do dormir. Então, a minha memória foi até o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde fala
a partir do versículo 24, a parábola do trigo e do joio. E nós falamos que há joio plantado no meio do trigo. E eu me lembrei desse texto porque o versículo 25 nos mostra a causa do joio no meio do trigo. A causa do joio no meio do trigo foi porque os responsáveis pelo trigal dormiram. E o inimigo veio, plantou o joio enquanto os lavradores, os agricultores estavam dormindo, não cuidando da lavoura. Então não durma. Venha ouvir a palavra. Fique atento para que a igreja tenha só trigo. Glória a Deus. Meus irmãos, um desafio aqui, fazer um resumo de um trimestre, mas eu me empenhei, eu quero tentar atingir o objetivo proposto aqui, para que nós possamos recapitular algumas coisas, até porque a memorização se dá pela recapitulação. Se nós não repetirmos, nós não conseguimos memorizar. E não dá para escapar disso. Há aqueles que dizem, eu não preciso mais da escola bíblica, porque eu já sei o que vai ser passado. Olha o tema, vai lá, procura no Google, qual é o tema do trimestre? O tema do trimestre é tal. Isso eu já sei, nem vou lá porque eu não preciso mais aprender. Mas alguns pesquisadores descobriram que para nós sermos experts em qualquer assunto, em qualquer área, para alguém dizer eu sou expert no assunto, nós precisamos dedicar da nossa vida 3 horas, todos os dias de segunda a sábado, durante 10 anos. Precisa somar 10.000 horas de prática em qualquer assunto para nos tornarmos expert. E quem é que estuda a Bíblia 3 horas por dia, de segunda a sábado, durante 10 anos, para dizer que não precisa vir à escola bíblica dominical? Nós estivemos alguns meses atrás na igreja Assembleia de Deus, a co-irmã, para prestigiar alguns irmãos que estavam se formando no curso médio em teologia. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, tinha um pastor ali formando também, com 82 anos de idade. 82 anos de idade, ele formando no curso de teologia, eu perguntando, o que será que um homem de 82 anos de idade está ali para aprender a palavra de Deus? É um pastor, meus irmãos, que eu o reconheci, que há 20 anos atrás eu estava sentado no banco da igreja e ele ministrando o ensino da escola bíblica dominical. Então, o que a gente aprende com isso? Porque a experiência dos mais velhos traz a esperança para os mais novos, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então, nós vemos exemplos como estes. Aquele pastor muito certamente poderia até saber mais do que quem estava ensinando, mas ele estava ali, sentado para aprender, para ouvir, para honrar quem está ensinando. Como há pastores aqui, como eu vi, que estão matriculados na escola bíblica dominical. Isso é digno, isso é honroso, isso é exemplo, isso é modelo a ser seguido. Porque o crente tem um desafio muito grande. O crente tem o desafio de ser exemplo dos fiéis. A pessoa já é fiel e nós temos que ser exemplo dela. É um desafio ou não é? E só o conseguimos pela palavra do Senhor. Meus irmãos, no ano de 1964, houve um grande avivamento nas ilhas da Indonésia. Aquele país tão remoto, dominado a princípio pelo hinduísmo, séculos depois pelo budismo, séculos depois pelo islamismo. Então um país totalmente dominado pelo ocultismo, altas magias, coisas terríveis acontecendo naquele país, até que Deus levanta alguns missionários para pregar no país da Indonésia. E no ano de 1964 inicia-se um grande avivamento naquela nação. Queridos irmãos, naquele ano, um ano de pregação do evangelho, 80.000 pessoas se converteram.
Dessas 80 mil pessoas, 15 mil foram curadas. Dessas 80 mil pessoas, 40 mil eram marxistas, comunistas. O evangelho entrou quebrando a pedra dos corações. Aleluia. A estatística é que da frequência de 30 pessoas por culto, havia 500 pessoas por culto. No avivamento, glória a Deus. Mais de 100 mil ídolos foram destruídos naquele ano. 72 equipes evangelísticas foram formadas para continuar evangelizando aquela nação. No final do terceiro ano de avivamento, mais de 200 mil pessoas haviam se convertido a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque durante o período do avivamento, do genuíno avivamento, conta o autor do livro, que eu recomendo a você a lê-lo, Avivamento na Indonésia. Leia esse livro, são só 100 e poucas páginas, e traz uma riqueza de informação tremenda. Ele diz que no período do avivamento, os cristãos perdiam a noção do tempo, perdiam a noção da fome, perdiam a noção da sede, perdiam a noção do valor do dinheiro. Isso porque ele estava dizendo que antes do avivamento, a igreja se queixava de quando o pregador se estendia um pouco mais na pregação. Diziam que o pregador demorava demais. Mas, meus irmãos, durante o avivamento, os cristãos da Indonésia só permitiam os pregadores saírem do púlpito depois de terem pregado 7 ou 8 horas. Resumindo, não há avivamento sem palavra. Estamos ouvindo falar de avivamento aqui, avivamento lá, mas não estamos vendo o genuíno avivamento. Porque avivamento é pela palavra, ela se dá pela palavra e resulta na palavra. A igreja vai para a palavra quando há avivamento. Ela passa a amar a palavra, ela passa a desejar a palavra de Deus. Meus irmãos, trazendo um pouco das lições do trimestre, a primeira lição dessa revista fala da autoridade da Bíblia. E a autoridade da Bíblia se fundamenta no autor dela. Deus é a suprema autoridade. Quando se fala da supremacia da Bíblia, está se pressupondo que não há mais necessidade de uma nova revelação extraordinária para que haja a possibilidade da salvação humana. Quando está falando que a Bíblia é suprema, está dizendo que ela é suficiente para o homem ser salvo. Glória a Deus. Deus se revela de duas maneiras. Há duas maneiras específicas da revelação de Deus. Primeiro, que ele se revela no homem, ele se revela na natureza, ele se revela na história. Mas esta é chamada de revelação geral. Mas a sua revelação especial, a sua revelação definitiva, o cânon fechado, é a revelação que nos mostra, meus irmãos, o plano de salvação nas Escrituras. Nós lemos a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a partir de Jesus. Nós lemos o Antigo Testamento a partir de Jesus. Pastor, eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem que ler toda a Bíblia, mas passe a ler a Bíblia a partir de Jesus. Aí você vai entender o propósito das Escrituras, porque você precisa passar pelo Pentateuco, pelos históricos, pelos proféticos, pelos poéticos. Qual é o objetivo? Leia a partir de Jesus e você vai encontrar Cristo em todos os livros. Glória a Deus. A palavra de Deus é como um fogo, e como fogo que consome, e como martelo que esmiuça a penha, como diz o profeta Jeremias no capítulo 23 e versículo 29. Isto nos mostra que a supremacia dela faz com que nada possa impedir o seu cumprimento. O objetivo principal da Bíblia não é formar teólogos.
O objetivo principal da Bíblia não é colocar ninguém acima de ninguém. O objetivo principal da Bíblia não é colocar pessoas em status. O objetivo principal da Bíblia não é ensinar o segredo da riqueza. O objetivo principal da Bíblia é nos levar à redenção em Jesus Cristo, pelo convencimento do Espírito Santo. Foi este o conteúdo, o resumo da primeira lição. Quando nós entramos na segunda lição, e vai falar da inspiração divina, baseado em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, e na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando fala da inspiração divina, ela vai dizer que a inspiração da Bíblia é divina, a inspiração da Bíblia é plenária, a inspiração da Bíblia é verbal. Desse modo ela é inspirada, ela é inerrante e ela é infalível. É a infalível palavra de Deus. Quando fala que ela é divina, é porque ela veio de Deus. Quando fala que ela é plenária, é porque ela é completa, não precisa de mais nada, de nenhuma outra revelação. Eu tive uma nova revelação, não existe nova revelação canônica. O cânon está fechado, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa, ela é verbal, porque há mais de 2.600 expressões bíblicas dizendo: assim diz o Senhor. É o Senhor quem está falando, assim diz o Senhor. É verbal, Deus fala com o povo e o povo ouve Deus falar. Quando entra na lição 3 e vai falar da inerrância da Bíblia, conforme João 17, também o versículo 17, está dizendo que na Bíblia não há erro algum. A sua mensagem é incorruptível. O próprio Espírito Santo se encarregou de preservar a fidelidade dos autógrafos, dos manuscritos originais. Hoje, meus irmãos, o que nós temos para usar, para ler, para estudar, são chamados de apógrafos. São cópias dos autógrafos, são cópias dos originais. Mas esses apógrafos foi o Espírito Santo que cuidou para que essas cópias fossem cópias exatas das originais. Hoje existe cerca de 25.000 apógrafos da Bíblia Sagrada, no hebraico, no grego e no latim, porque a Bíblia, meus irmãos, ela é inerrante porque o Espírito Santo, que é perfeito, fez com que esse texto chegasse para nós na língua portuguesa, tão original quanto era no início. Mas pode ter uma expressão diferente aqui nessa versão, daquela outra versão, pode, mas não vai alterar o propósito, não vai trazer uma nova doutrina, não é uma nova revelação. Vai nos remeter a Cristo, vai nos remeter ao Calvário, vai nos remeter à redenção de Cristo pelo sangue derramado lá no Gólgota. A palavra de Deus, ela é inerrante, meus irmãos. Então nós entramos na lição de número 4 e vai falar da estrutura da Bíblia. E nós vamos ver o Senhor Jesus fazendo menção em Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 44, da lei, dos salmos e dos profetas. Porque esta é a Bíblia que Jesus lia. Você já parou para pensar qual era a Bíblia que Jesus lia? Leis, salmos e profetas. Até eu te recomendo um livro que tem exatamente esse título: A Bíblia que Jesus lia, de Philip Yancey. Um livro que me ajudou muito na minha juventude. Extraordinário. A Bíblia que Jesus lia era composto da chamada da Tanakh. Abreviações de Torá, Nevim, Ketuvim, leis, salmos e profetas. A Bíblia dos judeus, meus irmãos. Olha, esse livro foi escrito por cerca de 40 autores durante 1.600 anos, escrita majoritariamente em hebraico e grego. O cânon possui 66 livros.
39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e a Bíblia diz em Apocalipse 22, 18 e 19, que nada pode ser tirado e nem acrescentado a ele. Glória a Deus. Quando fala de testamento, aqui testamento se refere à aliança, se refere a concerto com C, com pacto, refere-se a pacto de Deus para com o povo. Ela foi dividida em capítulos no ano de 1250 depois de Cristo pelo cardeal Hugo de Sancher, e depois ela foi dividida em versículos, o Antigo Testamento, em 1445 depois de Cristo pelo Rabi Natan, e depois em 1551 o Robert Stevens de Paris, ele colocou o Novo Testamento em versículos, e nós glorificamos a Deus pela vida desses homens. Glorificamos a Deus pela vida desses homens. Já pensou como seria complicado ler a Bíblia sem capítulos e versículos? Como um texto total, ficaria muito difícil de nós nos localizarmos. Mas graças a Deus que Deus usou esses homens para nos ajudar. Meus irmãos, a Bíblia possui cerca de 1189 capítulos e 31.173 versículos. Queridos irmãos, eu falo agora um aspecto importantíssimo da palavra de Deus, porque a Bíblia fala de tudo um pouco, mas ela dá relevância ao que é mais importante. Entenderam? Ela fala de tudo um pouco, mas a relevância é do que é mais importante. E nesse sentido eu digo que a Bíblia tem cerca de 8.000 menções de Deus e apenas 177 do diabo. Ou seja, a Bíblia fala do que é mais relevante, mesmo de falar de tudo um pouco. Ela fala mais de Deus, 8.000 menções de Deus e apenas 177 do diabo. Então, crente, seja como a Bíblia, fale mais de Deus e menos do diabo. E não tenha medo dele, porque ele não é arquirrival de Deus, ele não se compara sequer a um ser angelical do nosso Deus. Aleluia! Quando entramos na lição de número 5, meus irmãos, nós aprendemos como ler as Escrituras e a Bíblia. E a lição nos remete em Atos capítulo 8, versículo 30. Porque, meus queridos, nós precisamos não apenas ler a Bíblia, mas entendê-la. Como praticar o que não entendemos? Então é necessário que a Bíblia seja interpretada, apesar de que as interpretações não podem ser colocadas acima da autoridade das Escrituras. Porque há interpretações e interpretações. Mas nós precisamos procurar as interpretações que sejam genuinamente também controladas pelo próprio Espírito Santo. Para isso existe a chamada exegese, quando se faz uma dissecação do texto. Quando nós vamos extrair a verdadeira intenção das palavras do texto, para nós não ficarmos pensando que podemos ter uma criatividade e dizer, eu acho que o autor quis dizer isso. Não é assim que funciona a interpretação das Escrituras. Meus queridos irmãos, todas as vezes que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós estamos interpretando ela. Toda leitura que nós fazemos, nós a interpretamos. Só que o problema é que nem sempre nós vamos ter o entendimento correto da verdadeira intenção do Espírito naquele texto. E nós vamos, muitas vezes, como a Bíblia diz em Romanos 8:7, que nós somos induzidos ao erro por causa da intenção pecaminosa que nós temos, porque nós somos naturalmente pecadores e ainda estamos enclausurados no corpo desta morte. Muitas vezes nós vamos interpretar a Bíblia por conveniência. Muitas vezes nós vamos preferir os nossos próprios doutores. Nós vamos escolher os nossos doutores. E quando a verdade nos é dita, forma-se comichão em nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus, ela precisa ser interpretada de joelhos, com lágrimas, com o coração aberto, sem reservas, para dizermos, Senhor, o que verdadeiramente o Senhor quer comigo sobre essa palavra.
Então, como nós estamos, e graças a Deus, fazemos parte de uma igreja pentecostal, para ler a Bíblia, alguns pressupostos pentecostais. Então, para nós, a Bíblia, ela refuta algumas relativizações. Meus queridos irmãos, desse modo nós vamos, conforme o pastor Enio lê um texto aqui, para que nós estejamos com o coração aberto para acatar, para aderir, para absorver os estatutos de Deus em nossa vida. Então nós precisamos ter essa predisposição aos preceitos bíblicos. Desse modo, nós como igreja, nós acatamos as suas doutrinas. Nós reconhecemos a realidade do sobrenatural. Nós reconhecemos a literalidade dos milagres. Nós reconhecemos a atualidade do batismo no Espírito Santo. Nós reconhecemos a atualidade dos dons espirituais na igreja do Senhor. Glória a Deus, isso tudo pela palavra. Mesmo crendo no valor da experiência pessoal, da conversão de cada pessoa, nós consideramos que nem a experiência, nem a tradição da igreja pode estar acima da autoridade bíblica. A Bíblia é a autoridade final. E quando nós entramos, meus irmãos, para fazer uma interpretação bíblica, nós precisamos seguir algumas regras básicas, regras basilares. A primeira regra é que a Escritura é a sua própria intérprete. A Bíblia interpreta a Bíblia. É a sola Escritura da Reforma. E quando nós lemos o texto bíblico, como o texto bíblico tem um sentido único, então nós precisamos, sempre que possível, ler a Bíblia e interpretar literalmente, sempre que é possível. Nós não desconsideramos as alegorias, as figuras, os símbolos, mas sempre que possível ler literalmente, porque é uma carta de um pai a um filho. É assim, nós precisamos ler a Bíblia como nós lemos uma notícia. É a primeira impressão que temos que ter. Então nós lemos a notícia, aí vem a manchete da notícia: a Bolsa de Valores de São Paulo despenca. Nós não vamos ficar, o que será que está querendo dizer isso aqui? Será que é simbólico? Será que, qual foi a intenção do autor dessa matéria? Não, meus irmãos, é porque a Bolsa de São Paulo está despencando, perdendo valor. É literal. Nós primeiro lemos a Bíblia assim, depois vamos encontrar uns elementos simbólicos e alegóricos. E aí, pela Bíblia mesmo, vamos interpretar esses elementos. O que a Bíblia toda diz a respeito daquele símbolo. É assim que vamos interpretando, considerando os contextos. Que contextos? O imediato, aquilo que o texto diz exatamente antes e imediatamente após. Mas também os remotos. Vamos lá para outros textos, vamos buscar em outras épocas dos escritores bíblicos qual é a ligação com aquele outro texto. Porque a Bíblia não se contradiz. Ela é perfeita. Meus irmãos, e assim, por essa perfeição, entramos na lição de número 6 e vamos aprender que a Bíblia é um guia para a nossa vida, conforme diz Jesus em João 5,39. Nós vamos ver ele ensinando em Mateus capítulo 7, versículo 36, a palavra, aquela parábola do homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha, e o insensato que edifica a casa sobre a areia. Então nós vamos ver que a casa é a vida e a rocha é a palavra. Então nós aprendemos, conforme a nossa irmã Glorimar leu em Salmo 119, versículo 105, que a Bíblia é quem vai nos orientar a edificarmos a nossa casa de uma forma sábia, de uma forma sensata, conduzir a nossa vida pela palavra de Deus. A Bíblia é luz para cada passo nosso. E a Bíblia vai nos tornar sábios. Por quê? Porque Deus, aquele que trouxe a sua palavra ao homem, Ele é a fonte da sabedoria. Então a sabedoria, ela vai reunir o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. O conhecimento da verdade fala de ortodoxia.
A experiência do cotidiano fala de ortopraxia, porque muitas vezes as pessoas só ficam no conhecimento da verdade, sem viver esse conhecimento. Não dá para ter só ortodoxia sem a ortopraxia. É aprender para aplicar, é aprender para transmitir, é aprender para viver. E a sabedoria é quem capacita isso. E nós sabemos, meus irmãos, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A sabedoria, ela nos traz muitos benefícios. Provérbios 10:14 diz que pela sabedoria nós acumulamos conhecimento. Provérbios 11:30, pela sabedoria nós ganhamos almas. Provérbios 19:8, pela sabedoria nos tornamos prósperos. Provérbios 29:11, pela sabedoria nós conseguimos exercer domínio próprio. A Bíblia também, além de nos fazer sábios, nos torna prudentes, nos torna sensatos, nos torna inteligentes, é porque ela nos capacita a avaliar antes de agir. Ela nos capacita a discernir para fazer a escolha certa. Como mencionou aqui a irmã Fátima, que é muito do que ela aprendeu, a capacitou a fazer escolhas certas na vida. A mensagem da salvação dessa forma não só restaura o pecador, mas o faz andar em retidão. O pastor Enio disse isso em outras palavras. A Bíblia não forma só o crente, forma o crente fiel. Glória a Deus. Benefícios também da prudência, meus irmãos, assim como a sabedoria traz benefícios, a prudência em Provérbios 12:16 nos dá autocontrole para nós não revidarmos a uma ofensa, a uma agressão. A prudência em Provérbios 12:23 nos faz humildes para não incorrermos na arrogância. Ontem nós concluímos, pastor, o último livro do nosso curso médio em teologia em Garibaldi. 24 livros, por conta da pandemia, 3 anos estudando. E eu disse na primeira aula desse curso para os alunos, dizendo: quando terminar esse curso, você tem que estar mais humilde do que você é hoje. Você tem que estar mais espiritual do que você é hoje. Nós não podemos incorrer na arrogância. Meus irmãos, Provérbios 13:16, a prudência nos ajuda a tomar decisões corretas. Provérbios 14:15, a prudência faz com que nós não nos influenciemos pelas ocasiões. A exemplo de Abacuque: mesmo que tudo esteja dando errado ao meu redor, todavia me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. Provérbios, meus queridos irmãos, capítulo 14, versículo 35. Através da prudência nós alcançamos boa reputação e posição diante da sociedade. Provérbios 15:5, pela prudência nós nos sujeitamos à correção e ao aprendizado. Provérbios 22, versículo 3, pela prudência nós nos desviamos do perigo por meio da antecipação. Ou seja, a prudência é a sabedoria na prática. Glória a Deus. Tudo isso pela palavra. Quando entramos na lição de número 7, nós vamos ver que a Bíblia transforma pessoas. Será que isso te toca? Glória a Deus. A Bíblia transforma pessoas. Glória a Deus. Esse é o motivo pelo qual você está aqui hoje. Aleluia. Quando nós falamos, meus irmãos, de leitura, de interpretação e de aplicação bíblica, nós estamos falando de algo que determina o futuro eterno de uma pessoa. Não só a transformação aqui, mas está garantindo a eternidade dessa pessoa. Ela é a palavra viva de Deus. Como foi lido por um dos nossos professores, ela é a espada penetrante. Nenhuma ação humana ou diabólica consegue impedir a ação do Espírito Santo pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Nós temos experiências, glória a Jesus. E nós já vimos, pastor Enio, eu sei que o senhor já viu também, o pastor já viu pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em culto de ensino da palavra.
Glória ao nome do Senhor Jesus. Nossos segredos mais íntimos, nossos pecados mais diminutos são revelados pela palavra. A palavra nos toca, ela nos sensibiliza, ela nos convence, meus irmãos, e nos transforma. Ela transforma a pessoa, por quê? Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ela transforma a pessoa, primeiro, porque ela destrói fortalezas que estão oprimindo essa pessoa, que está cativando essa pessoa. Ela transforma pessoas, porque essa palavra destrói falsos argumentos, filosofias malignas, como o ateísmo, como o marxismo, como o relativismo, como o secularismo. A Bíblia refuta e destrói todas essas falácias. Aleluia. A Bíblia transforma pessoas, por quê? Porque ela destrói toda a altivez. Aleluia. O ser humano tem a tendência de ser altivo, de querer ter razão em tudo, de não se humilhar em nada, de não reconhecer nenhum erro, mas é até ele se deparar com a palavra de Deus. Aleluia. Ele faz o ser humano mais altivo e arrogante descer em lágrimas da humildade, pelo convencimento do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito está aqui nessa noite falando no meu e no seu coração. Aleluia. Aleluia. Quando nós entramos na lição de número 8, nós vamos ver que a lei e os evangelhos revelam Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Cristo é o tema central da Bíblia. A lei, quando nós falamos de lei, estamos falando do Pentateuco, estamos falando dos 5 volumes, da Torá dos judeus, estamos falando de Gênesis a Deuteronômio. A lei apenas esboça o plano de redenção, que vai ser confirmado nos evangelhos, meus irmãos. Olha, a Bíblia nos traz coisas importantes mesmo no Antigo Testamento. Por exemplo, quando falamos da lei, que a Bíblia vai se referir de algumas formas, como lei, lei de Deus, lei do Senhor, lei de Moisés. Então, quando lemos isso, está falando do Pentateuco. E quando nós vamos para o Antigo Testamento nessa área de leis, porque o ser humano não quer deveres, quer apenas direitos, e a igreja atual, excetuando muitos crentes, sem generalizar obviamente, a igreja atual não está na casa do Senhor por causa de leis, está por causa de promessas. E crente que vive por causa de promessas não é crente que tem raiz, não é crente que vai longe, porque muitas vezes a promessa é condicionada aos passos desse crente. E alguém diz que quem tem promessa não morre. Ledo engano, morre, porque quando a promessa é condicional, a pessoa precisa estar na condição para que Deus cumpra tal promessa. Assim a vida vai passando. Mas se eu estou na casa do Senhor, porque eu amo a tua lei, como diz, aleluia, o salmista, quando ele diz: as tuas leis não são pesadas para mim, aleluia, então eu encontro, meus irmãos, um Senhor que pode me dominar, que pode dominar o meu ser. E quando entramos no aspecto da lei, vamos ver que há na lei do Antigo Testamento exatamente 3 aspectos. O primeiro aspecto da lei é o moral. E esse aspecto moral da lei, ele é atemporal. Pastor, o que é que nós precisamos seguir do Antigo Testamento? Os aspectos morais da lei. Por exemplo, é atemporal: não matarás. Isto não era só para os judeus, é para todos. Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o boi do teu próximo. São leis que têm aspectos morais. Nós temos que cumprir. Agora, há o aspecto cerimonial da lei, quando fala da liturgia religiosa dos judeus. Isso aí não precisamos seguir, porque era exclusivamente dos judeus. Nós estamos vendo também igrejas judaizando os cultos, judaizando os púlpitos. Não há nenhuma referência para isso, não há nenhum sentido para isso, e não há nenhuma necessidade disso, porque nós estamos aqui adorando a Cristo. Há também um aspecto civil, quando fala da responsabilidade de um judeu, de um israelita como cidadão. Então era contextualizado, era para a época, coisas que nós não precisamos seguir.
apenas os aspectos morais da lei. A Bíblia diz que a lei, ela é espiritual e ela é santa. O fim, aí nós temos que considerar, como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. E aqui não está dizendo que Cristo pôs fim à lei, que por causa de Cristo a lei não importa mais. Não, fim aqui é sinônimo de propósito. O objetivo da lei é Cristo, levar a pessoa também até Cristo. E como a lei leva uma pessoa até Cristo, mostrando que a lei foi insuficiente para a redenção do ser humano. Então o antigo pacto, a antiga lei, a antiga aliança foi quebrada, mas Jesus veio para trazer a nova aliança no seu sangue. Aleluia! A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, mas Cristo, o único sem pecado, cumpriu toda a lei, e por isso inaugurou a dispensação da graça. E agora nós, livres da lei, estamos debaixo da graça de Cristo, libertos pelo sangue de Jesus. Uriaká, labachuri, alamahassuri, calamas. Aleluia! Esse é o evangelho que revela Jesus. O evangelho transforma o caráter, o evangelho restaura a família, o evangelho regenera a sociedade. E só o evangelho faz isso. Quando chegamos na lição de número 9, meus irmãos, histórias e poesias que falam ao coração. Quando falamos de livros históricos, livros poéticos, nós estamos falando de gêneros literários, mas que não deixam de ser a divina, verbal e plenária palavra de Deus. Glória a Deus. Os históricos do Antigo Testamento, que são 12 volumes, eles revelam, conforme diz Josué 21:45, que Deus está no controle da história. Glória ao nome do Senhor. Não se preocupe, Deus está no controle de tudo que está acontecendo. Pastor, mas o que vai acontecer com a Rússia e com a Ucrânia? Deus está no controle. Pastor, mas será que vai ter a terceira guerra mundial? Deus está no controle. Glória a Deus. Deus está acima dos domínios, das potestades, dos principados, dos governantes. Deus está recalabachuri, acima de tudo. E a igreja não descansa aqui, a igreja não fixa morada aqui, a igreja está caminhando para a Nova Jerusalém. Esperamos uma cidade que não é daqui, que não é feita por mãos humanas. Recalabachúria. Aleluia. Me alegrei quando cheguei hoje aqui, pastor Enio, e as irmãs cantando que aquilo que nós cremos não era um sonho, era realidade. Nós estamos caminhando para lá, porque a palavra é fiel. Lecanhonde saiu como onde rabantou. Aleluia! 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 Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. Aleluia! Pastor, mas na minha vida está dando tudo errado. Então repense e reveja e reconsidere se de fato a tua vida está debaixo do controle dele. Quem sabe Deus te trouxe aqui para corrigir a tua rota, porque foi lido o texto de Isaías que a palavra que vai atrás da pessoa, dizendo para ela: este é o caminho. Quando a palavra vai atrás de alguém, o sentido está errado. Quando a palavra vai atrás de alguém, o sentido está inverso. Está acontecendo alguma coisa. A palavra vai atrás para dizer: ei, este é o caminho, não esse. Quando é que um pai fala pelas costas de um filho? Quando o filho está errado. Porque um filho nunca anda na frente do pai. É o filho que segue, e não o pai. Isso que faz o evangelho. Deixe Deus dominar a tua vida, controlar a tua vida. Talvez já esteja mais do que provado para você que as tuas escolhas não são boas. Dá tudo errado. Crente não vive de tentativa. Crente vive da direção do Espírito de Deus. Deixe a posição de tentador só para o diabo. Acerte nas escolhas. Ande na luz, que não há tropeço. Glória a Jesus, meus irmãos. E nós vamos ver Deus também nos ensinando através dos livros poéticos. 5 livros poéticos que nos ensinam a sabedoria. No livro de Eclesiastes nós aprendemos que a vida
É uma vaidade. Nós aprendemos em Provérbios que precisamos de sabedoria. Nós aprendemos no livro de Jó a ter resiliência. Alguém diz: o tema do livro de Jó é sofrimento. Eu não concordo. O tema do livro de Jó é resiliência frente ao sofrimento. Ou seja, se Jó conseguiu sem a dispensação da graça, se Jó conseguiu sem uma Bíblia completa, se Jó conseguiu sem círculo de oração, se Jó conseguiu sem 5 cultos por semana, nós também conseguimos. Aleluia! Aleluia! Nós aprendemos no livro de Salmos o que é a verdadeira adoração. Tem muita coisa que estão chamando de adoração aí, que não chega nem perto do que é adoração. E nós aprendemos no livro de Cantares de Salomão o que é o amor ágape de Cristo pela igreja. Então essa mensagem, conforme Provérbios 17, 22, ela alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Glória a Deus. Vamos aqui correndo porque o meu horário já venceu e eu prometo que vou encerrar no tempo. Meus irmãos, aí nós vamos para a lição de número 10 e vamos aprender com os livros proféticos. As profecias nos trazem esperança. Glória a Deus, tudo já está escrito. Se há uma coisa que Satanás não pode fazer, é surpreender. Ele só faz aquilo que está escrito para fazer. Ele só faz aquilo que está permitido que ele faça. Ele não tem efeito surpresa nas suas ações. É o nosso Deus que surpreende porque é conhecedor do amanhã. Glória a Deus. E assim as profecias nos trazem esperança, porque já está escrito. Elas expressam a soberana vontade de Deus. Profecia é soberana vontade de Deus. Você sabia que Deus tem 2 tipos de vontade? Deus tem a vontade soberana, essa que ele falou, que está escrito e não vai voltar para ele vazia. Essas profecias, antes de cumprir tudo que lhe apraz, isto não vai mudar, vai passar o céu e a terra, mas essa palavra não passa. Isto é a vontade soberana. Tem a vontade permissiva, aquela que não vai afetar a palavra soberana. Ou seja, Deus, eu quero fazer tal coisa. Aí Deus diz: não faça, não é o melhor. Aí a pessoa diz: mas eu gostaria de fazer mesmo assim. Aí Deus diz: a vontade permissiva, então faça e arque com as consequências. Profecia é vontade soberana, não muda. O que ele falou está falado. Glória a Deus. O profeta, ele tinha a função de ser um proclamador, intérprete da revelação divina. O profeta era muito importante. Ele tinha geralmente acesso aos reis e eram assessores de reis. Aí nós vamos ver os 4 profetas maiores, maiores e menores na Bíblia, porque está falando do tamanho do conteúdo do seu livro, do seu escrito, da sua profecia. Nós vamos ver Isaías e Jeremias profetizando em Judá, o reino do sul. Nós vamos ver Ezequiel e Daniel profetizando no cativeiro babilônico. Nós vamos ver Amós e Oséias profetizando em Israel, reino do norte. Nós vamos ver profetas pré-exílicos em Judá, como Joel, Abacuque e Sofonias. Nós vamos ver profetas também em Judá pós-exílicos, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos ver um profeta Jonas pregando em Nínive. Depois nós vamos ver o profeta Obadias pregando para Edom. Tudo isso, meus irmãos, tudo que eles profetizaram se cumpriram no seu devido tempo, e ainda algumas profecias estão para se cumprir. Aquilo que se cumpriu, cumpriu exatamente como Deus falou. Isto significa que ainda não se cumpriu, vai se cumprir exatamente como Ele falou. Glória ao nome do Senhor. E quando nós falamos do livro profético do Novo Testamento, que é apenas um, o livro do Apocalipse. E quando você digita no Google Apocalipse, aí aparecem imagens, destruição. Aparece imagem de dragão com 7 cabeças. Apocalipse, aí vai trazer alguns filmes de Hollywood com destruição, ou de Nova York ou de Washington, é tudo lá. Aí nós vamos ver sempre medo e fuga e pessoas apavoradas e total devastação da terra. Isto não é para a igreja. Quando nós falamos de Apocalipse, meus irmãos, para a igreja, o que o Apocalipse faz? Revela a vitória final do povo de Deus. O Apocalipse para a igreja traz mensagem de esperança, de fortalecimento, de fé. O Apocalipse nos traz a certeza de que tudo vai acabar bem.
Glória a Deus, isto é privilégio e exclusividade do povo de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo da Apocalipse. Se você ler o Apocalipse e tem medo, eu vou te ensinar um segredo. Entrega a sua vida para Jesus, que aí você vai se colocar corretamente no Apocalipse. Ou seja, para a igreja de Cristo, o Apocalipse é até o capítulo 3. Pastor, mas aí capítulo 4, João está no céu e começa a ver um monte de revelações e vai ser terrível. Não é mais para a igreja. Capítulo 4 até o capítulo 18 não é mais para a igreja. A igreja volta no capítulo 19 já com Cristo glorificado. Aleluia! Reinando com Ele. É só você se colocar no livro do Apocalipse que você vai ler o Apocalipse falando em língua estranha. Glória ao nome do Senhor. Vamos concluir a lição de número 11, nos leva para o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, o modelo pentecostal para a igreja. Meus irmãos, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Em Lucas nós vamos ver, que é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o Espírito Santo atuando desde o nascimento ao batismo, a tentação e a missão de Jesus Cristo. Com a igreja não é diferente. O Espírito começa com a igreja e termina com a igreja. Glória ao nome do Senhor. O batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para vários ministérios e dons espirituais. Aí nós vamos para Atos dos Apóstolos e nós vamos ver que o Espírito Santo agiu no Pentecostes, agiu na expansão da igreja e na capacitação da liderança da igreja. O Espírito Santo, a igreja está aqui hoje em Caxias do Sul, aleluia, no século 21, porque o Espírito Santo continua na expansão da igreja. O Espírito Santo continua na capacitação da liderança da igreja. A igreja é a instituição divina indestrutível. Aleluia. O batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas como evidência inicial, não se restringiu, meus irmãos, a um período específico, porque Atos capítulo 2, versículo 17 reverbera a palavra do profeta Joel, quando diz: derramarei do meu Espírito, ou seja, derramarei contínuo, futuro, ou seja, o derramar do Espírito vai desde a própria dispensação do Espírito que aconteceu, o início da sua manifestação lá em Atos capítulo 2, mas vai até o grande e glorioso dia do Senhor, conforme diz 2:20 de Atos. Queridos irmãos, então é para hoje. E nós concluímos dizendo: as epístolas instruem e formam os cristãos. Lição de número 12. Que os irmãos estão em andamento e vão concluir domingo que vem. As epístolas instruem e formam cristãos. Queridos irmãos, são 21 epístolas no total. Dessas 21, 13 são de autorias de Paulo. E as epístolas paulinas contêm instruções soteriológicas, pneumatológicas, cristológicas, escatológicas, pastorais e pessoais. São epístolas completas. As epístolas petrinas, de autoria de Pedro, elas vão nos ensinar sobre o sofrimento, sobre a perseverança, sobre o conhecimento e sobre a santificação. E depois tem as epístolas joaninas, que foram escritas pelo apóstolo João, que vai nos ensinar a respeito da divindade e da humanidade de Cristo, vai nos ensinar sobre a comunhão fraternal, vai nos ensinar sobre o afastamento do pecado, vai nos ensinar sobre vencer o mundo pela fé, vai nos ensinar a perseverança na doutrina de Cristo. E quando vamos para a epístola aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, essa epístola vai nos apresentar a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Cristo maior que Moisés, Cristo maior do que Abraão, Cristo maior do que a lei, Cristo Deus, aleluia, Salvador e Redentor da humanidade. Quando lemos a epístola de Tiago, o meio-irmão de Jesus, nós vamos aprender sobre a importância de que as obras precisam suceder à fé. A fé sem obras é morta.
E por fim tem a epístola de Judas, que vai nos exortar a batalharmos pela fé. Porque estamos em batalha. Já foi dito aqui sobre uma armadura e sobre uma luta. Nós estamos em batalha. E é pela fé que batalhamos. Meus irmãos, assim, as epístolas compõem 80% do Novo Testamento e vai nos instruir em doutrinas importantes, como da justificação, da santificação e da glorificação. Glória ao nome do Senhor. Então, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios nele, os princípios bíblicos, têm ainda aplicação hoje. A palavra de Deus é a mesma. Os princípios ainda são para hoje, como tiveram antigamente. Os valores cristãos são permanentes. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. O que era pecado continua sendo pecado. A fonte de autoridade não mudou, é a mesma. Deus continua sendo o autor da Bíblia. Então, meus irmãos, assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão tem que se alicerçar nas doutrinas bíblicas. O meu e o teu comportamento não se alicerçam em opiniões. Eu sempre digo, meus irmãos, prioridades, temos que ter prioridades. E uma das prioridades que temos que ter é esta: Bíblia antes de opinião. Se paute pela palavra e não na opinião do fulano, na opinião do ciclano, nem do beltrano. Se paute pela Bíblia, o que a Bíblia diz. Ande por ela, em nome de Jesus. Então, eu falei no início que eu queria falar sobre o patamar da palavra de Deus. Nós lemos no Salmo 138, versículo 2, que Deus engrandeceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Esse é o patamar da palavra. Se coloque em pé, igreja, com a permissão do pastor. Aleluia, aleluia. Esse é o patamar da palavra. O segundo trimestre, eu já dou spoiler aqui. Vocês vão aprender sobre o maior sermão já pregado na história. O rei dos sermões, o sermão da montanha. Glória ao nome do Senhor. 3 capítulos só para ele. Louvado seja Deus. E vai começar com as bem-aventuranças. Vai falar dos valores do reino de Deus. Porque estamos falando de um reino que tem valores diferentes dos nossos, com outros padrões, com outros cálculos, que às vezes são paradoxos para nós, mas é porque o nosso Deus é assim. Aleluia. A palavra acima do nome dele. E para nós falarmos do patamar da palavra acima do nome dele, nós falamos do patamar do nome dele antes. O patamar do nome dele está em Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e ao nome de Jesus toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Esse é o patamar do nome dele. O nome de Jesus tem poder, Atos capítulo 4, versículo 12, para salvar a sua vida. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus Cristo tem poder para nos tornar filho de Deus. João 11, 12 e 13. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu aos que creram em seu nome
deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. O nome de Jesus Cristo tem poder. Marcos 16:17, a parte A, para derrotar a ação do diabo. Estes sinais acompanharão os que crerem, e em meu nome, expulsarão demônios. E cantoria alabantoria cantore me rasso de vas. O nome de Jesus Cristo tem poder, Lucas capítulo 9, versículo 1, para curar o enfermo. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para em seu nome expulsar todos os demônios e curar as doenças. Esse é o patamar do nome. Mas Salmo 138, versículo 2 diz que a palavra ainda está acima disso. Aleluia. A palavra está acima de tudo isso, porque a palavra fala de caráter. A palavra fala do caráter de Deus. Porque ele disse que muitos escarnecem do seu nome. Mas a palavra não pode ser escarnecida, porque é ela que vai julgar. É ela que será juiz naquele dia. Deus não é homem para que minta. Sua palavra não volta para ele vazia. Antes ela vai cumprir tudo que apraz a ele. E foi exatamente por isso que Jesus, quando falamos de Jesus, estamos falando do 100% humano. Quando falamos de Cristo, estamos falando do 100% Deus. E foi por isso que Jesus, 100% humano, em Mateus capítulo 4 e Lucas 4, venceu o diabo não pelo seu nome. Eu sou Jesus. O diabo ainda o tentou. Você é o filho de Deus? Ele não disse, ele não arrogou essa posição para si. Eu sou Jesus e eu te repreendo. Não foi isso. Ele não venceu o diabo dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou maior do que você. Não foi assim. Jesus usou algo que estava acima do nome dele. Usou a palavra. E disse ao diabo, está escrito. Aleluia, está escrito. É por essa palavra que nós vencemos. Eu quero, meus irmãos, encerrar com esta oração agora, convidando você que porventura possa estar afastado dos caminhos do Senhor. E você veio aqui essa noite porque a palavra foi atrás de ti, te chamar dizendo, o caminho é esse, não é aquele. E Deus está te chamando novamente para os seus caminhos. O irmão Joval, o pastor Enio está me dizendo, o irmão Joval já se antecipou, né? Está voltando hoje para os caminhos do Senhor. Aleluia. Quando isso acontece, a festa deixa de ser só aqui e transcende, meus irmãos, os céus dos céus. Aleluia. O irmão Joval está voltando para Jesus. Qual é o segundo que quer voltar para Jesus nessa noite? Quem quer reconciliar com Ele, viver o controle dEle na sua vida, saia do seu lugar e vem, porque é noite de vitória. Há uma segunda pessoa que quer voltar para Jesus, ou alguém que quer entregar a sua vida para Ele, a partir de hoje ser o teu Senhor. Eu não posso me alongar porque já estou em desobediência à liderança da igreja. O tempo já estourou. Você precisa sair do seu lugar e vir. Venha. Senão eu quero orar agora pelo que a proposta da palavra nos dá. Ela está acima do nome de Jesus. Há curas, há milagres, há transformações e libertações. Você que precisa de uma cura nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Você que está enfermo, desenganado pelo médico, pode vir. É a palavra que ela é penetrante. Você que está com depressão, saia do seu lugar e vem. Você que está com crise de ansiedade, vem. Você que está com crise de pânico, vem. Aleluia, pode sair do seu lugar. Você que está sofrendo de qualquer fobia, pode vir, a palavra vai suprir. Um dos irmãos aqui leram que a palavra de Deus ela é viva, mas ela não é só viva, ela é eficaz.
Tem muita coisa viva que não tem eficácia, mas a palavra tem eficácia. Ela vai operar na tua vida nessa noite. Você que está fraco, precisa de força, precisa ser renovado pelo Espírito Santo. Você que precisa de ânimo, de alegria, da salvação na sua alma. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus Cristo, a igreja de Cristo nos ajude nessa noite levantando a sua mão. A mão abençoadora, a mão profética, a mão sem ira e nem contenda, a mão santa, a mão que abençoa. Vamos abençoar os nossos irmãos agora. Senhor, pelo poder da palavra, começa a curar todo enfermo, todo doente agora. Não importa a causa, não importa onde. A tua palavra penetre agora como a espada do Espírito, meu Deus querido, que vai até as juntas e medulas. Pelo poder da palavra, queima essa enfermidade agora. Queima essa doença agora. Seja de ordem física, seja de ordem espiritual. Saia da vida do meu irmão agora. Saia da vida da minha irmã agora. Toda opressão eu repreendo. Saia agora dessa vida. Toda perturbação saia. Todo medo, toda fobia, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, vai saindo agora, agora. Pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra, saia agora. Em nome de Jesus Cristo, entra nessa casa, entra nessa família, restaura esse casamento. Salva esse filho, liberta das drogas, do vício. Vai libertando agora, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pela supremacia da palavra, pela inerrância da palavra, pela infalibilidade da palavra. Meu Deus, vai repreendendo o mal agora, restaurando, renovando, fortalecendo, batizando com teu Espírito Santo, regenerando o teu filho, irmão Joval, que está aqui na frente, confirmando a Deus a chamada, confirmando a vitória, confirmando a bênção do teu servo. A partir de hoje, os meus irmãos aqui à frente, que vieram pela fé, recebam a vitória, a cura, a libertação e o milagre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A tua palavra